O nosso projeto de UPX6 é a reutilização da escória do forno após o seu processamento. Os participantes do grupo são Gabriele Daniel, Kenji Onarra e Julia Kine. Bom, uma leve introduzida. O nosso projeto ele quer desenvolver e implementar um procedimento sustentável para a reintrodução da escória não metálica produzida durante as atividades da Gerdau. Esse projeto tem como objetivo diminuir a quantidade de resíduos descartados, reduzindo também os efeitos adversos no meio ambiente. Então, hoje a escória que a gente produz, a gente descarta em aterro, aumentando assim o valor do subproduto, que hoje não é utilizado, o que o torna extremamente agressivo para o meio ambiente. E a gente tem nesse projeto a ODS 12, que é consumo e produção responsáveis. Bom, como foi dito, hoje a nossa escória, ela não é utilizada para nada, então a gente tira ela do forno, leva ela para a planta de beneficiamento, retira o que é metálico ainda para voltar para o fluxo do processo, para voltar então para a cearia, para derreter novamente, e o que realmente é escória não metálica, que a gente fala que seriam só as pedrinhas, a gente descarta. Então, hoje é separado por granulometria, são 6 tipos de granulometria. A gente pega, separa entre escória fina e grossa e faz o descarte dessas escórias para aterro. Então, aqui, hoje, nosso cenário atual, ele é composto por escória fina e grossa. Então, aqui a gente na tabela tem o, a primeira, as primeiras duas colunas é o quanto a gente produziu dessas escórias. Então, a gente tá por tonelada do ano inteiro, de janeiro até outubro de 2025. O custo dessas produções, então a gente tem um custo da escória fina de R$ 1 e a gente tem o custo de produção da escória grossa de R$ 1,10. Nós temos também o custo médio de transporte. Hoje a gente manda para dois aterros, um em Araçariguama, um em Itapevi. O de Araçariguama a gente tem um custo de R$ 58 e o de Itapevi a gente tem um custo de 35. Foi feita uma média, mais ou menos, de quanto a gente gasta para transportar essas duas escórias, tanto fina quanto grossa, com base na sua geração. Então, a gente tem aí um custo médio de transporte do ano inteiro também, que, né, em média, vamos dizer, R$ 100.000 para a gente transportar ela por mês. E aí, a gente também tem um custo total, que seria a soma tanto do custo de produção desse material quanto o custo médio de transporte. Então a gente tem uma média mais ou menos de quanto a gente está gastando o quanto a gente está gastando nesse material, que hoje a gente não tem retorno nenhum financeiro, a gente só tem despesa. Então, o que a gente fez? Fizemos pesquisas e análises. Então, hoje a escória ele tem uma química, né? As ligas dela muito com cálcio, magnésio, ferro, silício, tudo em porcentagens variadas, que hoje forma a nossa escória, que veio da fundição do aço. E essa escória, ela é no mercado muito voltada para é, o mercado de pavimentação, construção civil, então usinas de cimento, é, empreiteiras, é, fazer blocos. Então, a gente colocou o custo dessa escória no mercado, quanto a gente ganharia com ela com base nesse mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem a geração de escória, a gente tem o custo de produção, a gente tem o custo médio de transporte, da mesma forma que foi dito no slide que passou. E aí a gente tem o custo de venda. O custo de venda a gente fez uma média, porque como varia no mercado, e tem o custo de beneficiamento, outros custos, a gente colocou o valor como R$ 450 a tonelada. Então, com esse valor, a gente consegue ver o quanto a gente estaria vendendo a escória fina, o quanto a gente estaria vendendo a escória grossa e o lucro que a gente teria. O lucro, ele nada mais, nada menos a, a venda que a gente tem, então o valor que a gente está conseguindo ter de retorno, menos o valor de geração,
e mais o valor de transporte. Porque no caso a gente não sabe se a gente vai, ou a empresa vai comprar e já vai fazer esse transporte, ou a gente que vai fazer esse transporte. Então, fica a critério aí de contrato e tudo mais. Dando uma analisada, a soma total, tanto da escória fina quanto da grossa, a gente consegue ver que a gente teria um retorno financeiro de 14 milhões, já tirando os custos. O que hoje a gente não tem, a gente só tem despesa. Então, a gente fez uma análise SWOT para ver realmente se era adequado a gente fazer essa venda. Então, a gente tem as forças, que é a disponibilidade contínua do material, o baixo custo por tonelada, porque por ser um material mais. Por ser escória, não é uma escória com grande valor, porque não é de aços especiais, ligas metálicas muito especiais, então tem um baixo custo. As propriedades físicas adequadas após o tratamento, então a gente consegue adequar ela para vender. Aderência às práticas sustentáveis, que entra na parte de meio ambiente, que a gente vai estar retirando material poluente dos aterros. Ele da potencial de substituição de agregados, então outros agregados usados nessas usinas. Boa aceitação técnica em pavimentação, porque o composto químico dela é o adequado para esse tipo de trabalho. Nós temos as fraquezas, que é a dependência de análises químicas e ambientais, variabilidade na composição, que dependendo de como for a nossa produção, vai ter essa variação, necessidade de processamento antes do uso, mas isso a gente já tem, sensibilidade a regulamentações ambientais, então a gente tem que ficar se adequando os regulamentos, logística interna e externa, que exige armazenamento e transporte adequado. Aí a gente tem as oportunidades, que é um mercado local crescente, parcerias com empreiteiras, entrada no setor de pavimentação, aplicação em blocos, artefatos e pré-moldados. Isso faz com que reduza o custo do fabricante. Uso em usinas de cimento, possibilidade de obtenção de outras de certificações de sustentabilidade, redução de passivos ambientais. Então, como eu disse, a gente tira isso do meio ambiente. E também a gente tem uma tendência nacional de valorização dos resíduos, ou seja, a gente pega algo que não era considerado super importante para se tornar algo importante. Nós temos as ameaças também, regulamentações ambientais mais rígidas, concorrências com agregados naturais, baratos, flutuação na demanda, risco de rejeição de lotes, dependência de certificados técnicos, custos logísticos elevados para os clientes distantes, interferência climática na disposição e estocagem. Então, assim, a gente consegue concluir que a escória apresenta condições reais de evoluir de um passivo operacional para um ativo comercial estratégico, e também essa transformação contribuirá para a redução de custos, geração de receita